contrariar o mainstream, por isso não abdicamos da poesia todas as semanas. Minhas senhoras e meus senhores, Pedro Cabeça. Sim, hoje vais-me fazer companhia aqui no platô, no palco principal, para ir só um microfone aqui para o Pedro. Vamos então a um momento de poesia por Pedro Cabeça. Serei muito breve, até pela hora, mas lembrei-me, ainda há bocado, já cá não está, o nosso Tarol, lembrou-se que hoje o Fernando Pessoa fazia 125 anos. Portanto, por isso lembrei-me da única poesia que eu sei de cor, completamente, e que normalmente ninguém conhece do Fernando Pessoa, porque é uma coisa que ele dedicou à sobrinha, e é isto. Pia, pia, pia o mocho. Zangou-se o coxo um dia e meteu o mocho na pia, pia, pia. Muito bem. Fernando Pessoa, Pedro Cabeça. É singela, mas é uma homenagem também aos 125 anos do Fernando Pessoa. Até porque é pouco conhecido. Eu vou aproveitar que estás aqui, também és um homem que também andaste pelas rádios, especialmente naquela perspectiva inicial da Rádio Pirata, mas antes disso queria perceber porque é que achas que a poesia não aparece mais nas nossas, não aparece mais na rádio? Porque é que achas que é difícil ouvir poesia na rádio, por exemplo? Eu acho que tem a ver com a predisposição das pessoas também. Eu sou um fã da Antena 1, não só por ter muitos amigos na Antena 1, mas porque gosto da rádio, não só pela música que passa, mas principalmente pela companhia. Portanto, eu ando muito de carro, portanto, vivo um pouco longe de Loures e todos os dias estou em Loures. E, portanto, a rádio é uma companhia e a conversa da rádio é para mim uma companhia. E acho que a poesia podia ser uma companhia. Eu acho é que também há um estigma de que a poesia também... Eu confesso... É elitista. Não é elitista. Eu só consegui perceber a poesia quando fiz um espetáculo há uns anos atrás em que consegui perceber a poesia. Porque eu dizia muito poesia de... E agora? E vamos? Não é? E a poesia não é isto. É preciso interpretá-la, percebê-la, lê-la muitas vezes. E de facto, quando fiz esse espetáculo, que se chamava Defeitos, no Teupo, na Sociedade Filarmónica União Pinheirense, onde fui diretor com 13 anos, penso eu, mas depois fiz teatro por ali, e consegui perceber, de facto, que a poesia pode ser dita e as pessoas podem gostar de poesia. Aliás, tivemos... dois exemplos máximos de poesia, de dizeres de poesia, foi o João Vilaré e o Mário Viegas, não é? Que conseguiram atrair muito público, quer um, quer outro, tinham 2 programas que eram uma grande atração. E, portanto, isso fascina-me, conseguir transmitir essas palavras e que as pessoas percebam e se divirtam com isso. Não é? Muito bem. E da rádio, dos estúdios de rádio, tens saudades? Achas que é possível lá voltar? Que ensinamentos retiraste desta passagem? Eu acho que é sempre possível voltar. Eu não conheço o Miguel e o Nelson, penso que nunca nos cruzamos. O Nelson talvez, mas não me lembro, porque ainda fiz 1 ou 2 programas na rádio onde ele esteve. Mas aliás, o primeiro foi o Eduardo, conhecia-o da escola, não é? E sempre ouvi um homem ligado à rádio, e as grandes experiências de rádios que tivemos foi no Apolo 78, já não está cá o fofinho, não é? Mas foi no Apolo 78 a ver Imperiais com o Hermesgildo Gomes, exatamente a figura que o Eduardo já falou, e o Hermesgildo era de facto o personagem da rádio, era o homem da rádio. E eu sempre vi o Eduardo ligado à rádio, mesmo antes dele fazer rádio. Portanto, a paixão do Eduardo pela rádio era antes, e ele se calhar transmitiu-me um bocado essa paixão. Eu depois fui convidado para escrever para a rádio, não foi propriamente para fazer um programa de rádio. Acabei por ficar sozinho, porque eram 2 pessoas do Pinheiro de Loures que tinham um programa na Nova Antena que me convidaram para fazer crónicas de rádio. E eu fazia essas crónicas e às tantas um foi-se embora, o outro foi-se embora, e eu fiquei com um programa que conheci o Carlos Severino, porque o programa de manhã era antes do programa do Carlos Severino, que era a hora de almoço, em que eles literalmente comiam
no estúdio, portanto naqueles estúdios que ainda era tudo muito, muito manual e que as migalhas ficavam lá e eu depois tinha que limpar quando o programa passou para a tarde. E foi aí que a eu cinza, conheci o Carlos e a Severino. cinza. A cinza, tudo. Aquilo era de facto. E os Esteves, eu estava de saída quando conheci os Esteves, mas depois tivemos um relacionamento pessoal por aí fora e que nos conhecemos. Portanto, eles os três deram-me também esta paixão pela rádio. Eu fui por acaso para a rádio, gostei de fazer. Um dia ainda, os Esteves ainda pensámos numa volta, não foi há muitos anos, mas não foi de facto o grande fascínio. O grande fascínio para mim foi sempre o teatro. E entrei pela rádio, pela via do teatro, gostei de fazer, foi engraçado, tive histórias engraçadas. Eu vou só contar uma, muito sinteticamente, porque acho que tem alguma piada, porque tem a ver com rádios piratas, e como sabem naquela altura havia muita gente que telefonava, havia muitos concursos, não é? Telefonava-se para lá, porque era importante este relacionamento com o público, não é? E a páginas tantas, o dono da rádio diz, bom, vocês não sabem trabalhar com isto, porque há muita gente a dizer as neiras quando telefonam para cá, não é? O que aconteceu? E ele deu o exemplo, eu estava no estúdio, e ele disse, não, eu vou dizer como é que vocês põem o público a falar, porque vocês estão a permitir que o público diga as neiras. E então, o dono da rádio na altura diz, eu vou explicar como é. E então atende a chamada, diz, olá, como está? Está bom? Boa tarde. Ou boa noite. Boa tarde. Era boa tarde. Boa tarde. Como está e tal? Como é que se chama e tal? E a pessoa, muito calmamente, respondeu e fez tudo muito, muito calmo. E ele disse, agora é que é, levantou o botãozinho, como é que se chamava? O cursor. Levantou o cursor e de repente a pessoa diz, e isto foi para o ar. Portanto, aquela pessoa que era um expert a perceber que o público, portanto, acabou por ser um episódio de rádio muito divertido. Muito bem, vou só aproveitar para fazer um parênteses. Uma vez também estava eu a gravar publicidade com o Nelson Miguel e toco o telefone da Orbital, só para complementar, não foi as geneiras, é mais simples. Toco o telefone, atende aí, eu atendi o telefone e pergunta-me assim, a Orbital está em obras há dias? Não, mas porquê? É que há dias só se ouvem martelos, portanto era por causa de outras... Muito bem. E depois fiz programas a fazer telefonemas da sala da nova antena lá do fundo, portanto, a entrar em diretos a 4 metros. Não é? Portanto, eu fazia diretos a 4 metros. Muito bem, Pedro Cabeça. Não temos aqui nenhum estúdio, mas temos um palco que é sempre teu. Agradeço a tua presença uma vez mais. Quinta-feira cá espero. Vou acabar ou... Tinha outro. Tens outro poema? Tinha outro. Foi uma surpresa então. Não, eu tinha... Não, força. Isto não foi uma surpresa, ele não está combinado. O outro é que era uma surpresa. O outro é que foi surpresa, então peço desculpa. E foi por causa da lembrança do Encore do Fernando Pessoa. Mas eu lembrei-me que de facto aprendi a gostar muito de poesia e a dizer poesia com, para mim, um poeta, o melhor poeta português, e não é o Fernando Pessoa. Para mim é de facto Eugénio de Andrade. Cala-te. A luz arde entre os lábios e o amor não contempla. Sempre o amor procura. Tateia no escuro. Esta perna é tua? É teu este braço? Subo por ti de ramo em ramo. Respiro rento à tua boca. Abre-se a alma à língua. Morreria agora se me pedisses. Dorme. Nunca o amor foi fácil. Nunca também a terra morre. Muito bem, muito obrigado, Pedro Cabeça.